Deixa eu te fazer uma pergunta. Segunda-feira tem Carlos Lupe na CPMI do INSS. Então, segunda-feira, ninguém morre de tédio lá no Congresso Nacional, né? Ele deu uma honraria recentemente ao irmão de Lula, né? E como é que você enxerga a relação de Carlos Lupe com esses desvios de recursos de velhinhos, de aposentados, de pensionistas, de pessoas que dependem disso para poder sobreviver? Pessoas que vegetam em camas de hospitais, Exato. ribeirinhos, né? Eles roubaram dos mais vulneráveis. Esse é o tipo de pessoa que a gente lida lá na CPMI. Ontem nós tivemos também a CGU lá e os petistas com aquela narrativa ridícula que é culpa do Bolsonaro, só esquecem de dizer que quem premiou o sindicato do irmão do Lula foi o Lupe com o Alckmin, esquecem de dizer também que o Carlos Veras, deputado federal do PT, é irmão do Alcides Veras, que era presidente da CONTAG, que foi a que mais desviou recursos dos mais pobres, esquecem de dizer que nenhum deles assinaram a CPMI, eles esquecem de dizer tudo para tentar culpar o Bolsonaro, que no 18º dia de governo em 2019, editou uma medida provisória terminando com essa palhaçada, e ela foi desidratada no Congresso Nacional justamente por aqueles que hoje dizem defender os mais vulneráveis. Então, assim, para acreditar nessa linha de narrativa, ou a pessoa tem uma séria comprometimento mental, ou realmente ela ganhou alguma coisa com tudo isso. Segunda-feira, como tu bem disse, às 16 horas, Carlos Lupe pode ser preso, inclusive, tá? Essa notícia aqui posso dar para vocês. Essa conversa acontece lá na CPMI, porque a prevaricação que ele fez, é óbvio que o relator, se eu estivesse na pele do relator, daria voz de prisão para ele, porque em se comprovando que ele sabia, porque a CGU trouxe o relatório que foi avisado, né? Foi avisado o Ministério da Previdência desses desvios. E o Ministério nada fez. Aliás, tratou de homenagear o sindicato que estava roubando os aposentados. Então, vocês não se surpreendam se Carlos Lupe sair preso segunda-feira da CPMI. E, Marcon, voltando rapidamente para o fato de você ser engajado inclusive nas redes sociais, né? Você é uma presença muito forte nas redes sociais, e eu estava acompanhando o seu Instagram essa semana. Você postou um vídeo diretamente do Congresso, convocando as pessoas para a manifestação em domingo no seu estado, né? Mas eu vi muitos comentários que me chamaram a atenção, não foi nem comentários de haters, comentários de pessoas da direita falando que já foram em muitas manifestações, mas estão descrentes com essa. Como que você recebe esse espírito dessas pessoas que, voltando a dizer, não são haters, são pessoas de direita, mas muitos assim, deputado, eu vou em todas, mas eu não vejo nada acontecer. Vocês imaginem se o Bolsonaro tivesse desistido da política no primeiro mandato de deputado federal dele. Hoje nós não teríamos uma direita no Brasil. Vocês imaginem se Deus desistisse de nós toda vez que a gente erra ou toda vez que ele deu uma oportunidade para nós. A gente tem que continuar tentando, dando esse recado. E assim, desistir é para os fracos, né? Desistir é para quem não tem brio. Desistir é para tu pegar o avião e ir morar fora do Brasil. Eu não quero morar em outro país, eu quero morar em outro Brasil. Então, assim, desistir, para mim, não é uma palavra que eu tenha no meu dicionário. Até porque o dia que eu desistir, eu não vou sair do meu estado, às vezes de madrugada, para ir lá lutar por um país melhor, deixando minha mulher grávida aqui, quase ganhando neném. Então, assim, eu lamento quem. Se tu não quer ir, pelo menos não desanima os outros, né? Tu já faz um grande serviço. Porque desmotivar as pessoas que estão motivadas aí, olha, de patriota não dá nem para se chamar. Então, assim, não vou. Cara, fica em casa e fica quieto, pelo menos. Não incomoda quem quer continuar lutando pelo país, né? Deixa eu só voltar a essa questão. Você disse que ele pode sair preso de lá, o Carlos Lupe. E aí eu queria te perguntar o seguinte: se a gente for seguindo o caminho, Carlos Lupe já é uma pessoa experimentada na política. Ele deixou o governo de Dilma Rousseff também quando ministro do Trabalho, envolvido em casos de corrupção, e agora está de novo se falando em Carlos Lupe com corrupção, com o INSS, ele é chamado na CPMI, e tem o irmão do Lula também. Se a gente for começar a seguir o rastro do caminho, essa história vai chegar no presidente Lula, fatalmente. Mas eu queria te perguntar, o Lula também é uma pessoa experimentada demais na política. O Lula tem um histórico de corrupção enorme. Você acha que o eleitor de Lula se importa que ele esteja novamente envolvido em corrupção?
Olha, é difícil, né, falar, porque às vezes que teve a corrupção do Lula, sempre foi um negócio assim que as pessoas às vezes tinham dificuldade de mensurar ela. Né? Ah, pegou um apartamento lá no Guarujá, ah, tem um sítio, né, em Atibaia. Era uma coisa assim que, para a mente das pessoas, eu entendo aquela pessoa, aquele afegão médio, sabe? Às vezes Uhum. ela é difícil de tu concretizar. Mas agora, todo mundo tem alguém que foi roubado no INSS. Todo mundo conhece alguém, isso quando não é a própria pessoa, o pai da pessoa, a mãe da pessoa, né, a tia, a avó da pessoa. Então eu acho que chegou mais na realidade da pessoa, entendeu? Ela sentiu no bolso o que o PT é capaz de fazer. Então eu acredito que a gente tem essa diferenciação de algo muito abstrato, que para o afegão médio às vezes é difícil de compreender, o que era Lava Jato, desviar de Petrobras, do dinheiro não entrando na minha conta. São coisas diferentes e é mais fácil essa percepção. E sobre o Lupe, que é experimentado, eu vou te dizer que talvez ele nunca tenha enfrentado alguém tão experimentado como Alfredo Gaspar, o nosso relator. E aí vocês imaginem se a oposição tivesse desistido de ter o relator e o presidente da CPMI, como alguns estão sugerindo, que não vale para a rua. Aí nós teríamos Omar Aziz e o Ricardo Aires, que inclusive essa semana foi investigado pela Polícia Federal sobre desvios de emenda. Então, assim, vai ser uma situação, Marcos, eu posso te dizer, nova na política brasileira, porque Alfredo Gaspar, dos 513 deputados, sem a menor sombra de dúvida, 24 anos no Ministério Público, 24 anos prendendo bandido, lutando contra gangue que rouba de droga e tudo mais. Ele hoje, a gente tem ele como parlamentar, relator de uma CPMI, e ele vem fazendo um trabalho extraordinário. Então, assim, se o Lupe, que é talvez Série A, né, na arte de enrolar, jogava com Série D até hoje, agora ele vai pegar um Champions League pela frente. E a gente vai ter uma situação única no país, porque ele vai saber fazer as perguntas corretas. E assim, o Lupe pode ser bom quanto for, mas para se vencer um debate, tu precisa estar ao lado da verdade. E se tem uma verdade que não está do lado, é a do Lupe, né? Porque são bilhões desviados sob o seu nariz, e a gente sabe, né? PDT tem bastante envolvimento aí no Congresso, enfim. Essas coisas vão sendo reveladas aí e a população vai ficar sabendo com provas do que tudo aconteceu, como tudo aconteceu.